E creio que chegou o momento de dar a palavra a quem desejar aí desse lado, quer para fazerem, portanto, algumas perguntas aqui aos nossos palestrantes, quer para dizer alguma coisa. Uma e outra, pedimos que sejam rápidos para podermos cumprir o tempo. Nós vamos buscar um micro para poderem fazer a pergunta. Recuperamos aqui algum tempo e vamos então começar. Allora, buongiorno. Io volevo, più che una domanda, volevo offrire l'appoggio del Movimento Cristiano Lavoratori agli amici dell'Ucraina, ringraziare per la citazione che lui ha fatto. Noi 4 anni fa abbiamo accolto l'appello e abbiamo promosso con... No English translation. Inglese. Aquí está, perdón, aquí está. Ok? No, ya está. Yes. Allora, dicevo, accolgo l'appello rinnovando l'amicizia del nostro movimento al sindacato Vosvolia. 4 anni fa, con risorse proprie del nostro movimento, abbiamo appoggiato, perché poi la solidarietà o la facciamo concreta o sono solo parole. Allora, noi 4 anni fa abbiamo promosso un'iniziativa di formazione per una quarantina di giovani sindacalisti ucraini a Leopoli e abbiamo portato un contributo di esperienze e avevamo anche già previsto di reiterare questo incontro lo scorso dicembre, poi le vicende prima del Covid e poi le vicende internazionali ci hanno costretto a rinviare a primavera appena sarà possibile, però voglio confermare la nostra amicizia e anche l'impegno finanziario per sostenere un nuovo corso di formazione per i vostri giovani che si farà, io spero, appena passata la nostra Pasqua. Quindi solidarietà e amicizia da parte del nostro movimento. Agora, tive a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Também agradeço as comunicações feitas no seminário, por todos os que estão no painel. E digamos, para nós é muito importante e devemos considerar isso como muito relevante para a interpretação, para o diagnóstico e para a procura de soluções para os problemas que se verificam na complexidade das migrações, porque estamos perante pessoas que vivem, ainda com realidades diferentes, mas vivem o problema das migrações, ou através das suas experiências pessoais, ou através das organizações a que estão ligados e que no dia-a-dia, enfim, identificam e procuram solucionar problemas. Esta questão das migrações, e aqui alguns problemas aqui trazidos, é histórica, digamos assim, não é? A Europa, depois da Segunda Grande Guerra, precisou de muita mão de obra interna entre os vários países da Europa e também alguma externa. E nós cá em Portugal também tínhamos chamados passadores, pessoas que levavam imigrantes para outros países com as habilidades que procuravam ter no momento, mas levavam trabalhadores clandestinos ou não legalizados para os países europeus. Esse fenómeno é um fenómeno que se repete, digamos assim, não é? Portanto, sim. É só separar o andado mais atrás. Ok. Obrigado. Portanto, digamos, estes fenómenos são fenómenos identificados. E a questão que se coloca é porque identificados há décadas, que se verificam há décadas, com roupagem, estratégias eventualmente diferentes, porque os meios já são outros, mas o problema é o mesmo e ele não se resolve. O que é que precisamos de fazer, digamos assim, não é? Porque a questão é, digamos, essencial
é que, de uma forma geral, nós somos todos cúmplices do problema. Mesmo os que imigram. Eu sei que é a parte mais frágil, digamos assim. Porque as migrações resultam essencialmente por um problema de procura de melhores condições de vida, quer económicas, quer sociais. Não há dúvidas. Porque os países de acolhimento são países que nos atraem. Há alguma atração. Eu penso que vou encontrar lá melhores condições de vida. Portanto, se isso não acontece, é um problema local também, não é? É um problema local. Como é que nós controlamos, como é que nós fiscalizamos, como é que nós impedimos esta distorção concorrencial, porque não é só um problema, de imigrantes, é um problema da distorção concorrencial que se verifica entre trabalhadores nacionais e imigrantes e depois entre também as instituições que dão emprego aos outros. E a questão que eu perguntava era esta, em concreto, depois deste enquadramento. Será que nós não precisamos de iniciar aqui outra abordagem ao problema de que os imigrantes vêm, estão aqui há algum tempo e depois saem, como foi dito? Esta rotação entre os vários países resulta por quê? É porque há uma cultura, porque há uma cultura, digamos assim, que ajuda à identidade do trabalhador migrante, que ele tem sempre esta lógica de procurar o melhor, e se em Portugal durante algum tempo, como é um país de acolhimento, um país simpático, as questões de conflito, de racismo ou xenofobia são menores, ainda que existam algumas, mas são menores. Eu crio aqui alguma estabilidade, depois vou logo para outro sítio qualquer para a Europa. Portanto, esse é um problema, digamos assim, não é? Portanto, o que é que precisamos de fazer? Se é só um problema dos países de acolhimento, se é só uma questão de legalização ou de normativo legal, ou se também é uma questão que está muito na essência das identidades civilizacionais até das pessoas que emigram. Eu pedia só, se houver mais alguma questão, antes de passar aqui às respostas. Aqui uma. Há mais duas. Nós agora colocava esta, respondeu e depois colocavam as duas. Olá, bom dia a todos. Não é uma intervenção, é mais uma pergunta ou uma dúvida minha para o Vladimir. Eu vi com muito agrado algumas das respostas do ACM, sobretudo a questão da rede nacional dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Imigrantes e também a linha telefónica multilíngua, que me parecem já instrumentos muito importantes. Daquilo que é a minha percepção, nada mais do que isto, eu tenho uma pergunta que é, isto existe, efetivamente é muito bom, mas os trabalhadores migrantes, quando chegam a Portugal, como é que sabem que isto existe? Porque existe, mas muitos provavelmente chegam a Portugal e não sabem que isso existe. O que eu pergunto é se há algum trabalho, e provavelmente até haverá, em determinados lugares onde se faça logo esta informação na entrada. Porque haverá muitos imigrantes que chegam e não sabem que isto existe. Haverá muitos imigrantes do Bangladesh e com mais dificuldades, sobretudo linguísticas, e que chegam aqui, efetivamente existem os instrumentos, mas não existem. E a pergunta é se é feito algum trabalho também a montante de forma a informar isto. Obrigado. Vou aproveitar de ter o microfone na mão para fazer a pergunta que o João Paulo acabou por quase fazer a pergunta que eu queria. Eu colocava ao Sr. Kamal a pergunta se sabia e se utilizou alguma vez o ACM ou o SCLAI para ajuda para qualquer coisa. Perguntava ao colega da Alemanha se o modelo que nós temos em Portugal e que foi apresentado pelo Vladimir existe na Alemanha. E fazia a mesma pergunta ao Yuri, saber se a comunidade ucraniana se apoia no ACM em Portugal.
Ao Vladimir já não preciso perguntar nada. Pronto, são estas 3 questões concretas. Portanto, como há perguntas para todos, eu passava aqui uma ronda por todos, naturalmente curta, e passava já aqui o microfone ao Kamal, porque ele está desejando falar, porque tirou-me logo o microfone da mão, mal o senhor Fernando Moura, que começou a falar. Portanto, Kamal, começa aqui, que ele está Yes, sir. So you're talking about how to solve that problems, because the Senor Eduardo is also here. He's also here to explain all the rule and regulation about the immigration, how to come, how to work, how the qualifications. I understand everything, but the thing is that the law is changed. If you're looking about 2015, then when immigrants come to the Portugal, they have only residence card of 1 year, just only 1 year. If you go back like 2013 or 2012, 13, 14, and 15, all the time the guys have a residence card of only 1 year. It means they have a permit of working in Portugal only 1 year. And they pay a Seguro Social. Pode ser eu falar em português, é melhor, que você entender. Yeah, thank you. That time when I come to here, the guys who working in Portugal, in 2012, 13, 14, and 15, they have a residence card of only 1 year. And he pay a Seguro Social more or less 8 months or 7 months. But the law is changed. When the SAF give a card 2 years and guys come here and go out, why they come here and they go out? The solution is like that. If any guys come to the Portugal, we have a record of that guys. We don't have any record who come to Portugal, who go out from Portugal. Most of the guys come here. I'm not talking about Asia. I'm talking about all over the immigrations. When he come to Portugal, he get the papers and they go out. How they go out? Because they have a residence card of 2 years. 2 years, if we want to solve, the guys come to Portugal, we want to make a one note. Okay, you come to Portugal from that date. Okay. When they got a residence card, we check the residence card. We like, if I have a residence card on day 2 or day 3, we have a record of that. And then when he guys come to renew, check the guys. Because 2014, I'm from immigrants. That time, SAF check the people, then they give a paper. Right now, they don't want to check. No have any record. Guys stay in somewhere else and they have a documents, no one know. It's better the guys come here to work, to check in the field, like if he work in agriculture or work in industrial area, SAF check the guys. After that, they give a documents. It's better for two people, it's for us or for the farmers. Because right now, most of the people have a documents, but they don't want to stay in Portugal. I don't know where is it. The people are not existed in Portugal, not exist anymore. And I think the solution of this, the guy come here, if they go with the airplane, they know they go from that date. When they come back, they check the date. Where are you? Why you are out from Portugal if you have a residence card of 1 year or 2 years? If you check everything, yes, I don't think we solve all the problems. Because other thing, the salaries. But if I talk about salaries, then you ask me why you are come here. You already know the salaries are very less in Portugal. In France and Germany are better than Portugal. But people come here for two things. First, they come
obviously come for a paperwork to make a document start. Second, they come here for his families. How? Because if he have a paper, it's very easy to call his family to Portugal. Just only two things. And the other thing I don't think, because I'm Asian, I know people are not come here to stay in Portugal. Rest of the country, you see the people, if you are in France, you check, most of the people, if they are working in France, all life they work in France. German, big countries like England, USA, anywhere. But in Portugal, immigration no stay. They come, make paper, and they go out from there. And the other thing, we have a, like Eduardo sir, send me the numbers and we have help. Yes, we help. But if you call to that number, that don't exist most of the times. That number not exist. I'm a migrate. I call a lot of time when I get appointment and they cost the money. It's not like free now. Nothing is free in Portugal or nothing free in the world. Everything is cost. I think if you have any more questions, I think if you do like that, everyone, if the wages are high, we have a more opportunity to work. We control to the guys, we control the works, we give a work to the guys, everything is solved. But right now, things are very simple. People stay in France or stay in Germany, they online, make his residence card, they don't come back here. Someone is get his residence card, that's true. That's I'm not like that, I'm a migrate and I have a documents, I am not say true. That's very big true. If everything is online and staff not check the guys, they get the papers. Maybe doesn't matter they live in Portugal or they live in France or Germany like that. Yeah. Thank you. Wolfgang. Quiero hacer una alusión a lo que dijiste tú sobre quizá la competencia entre los migrantes. Para mí el gran problema en la migración es, más bien, migración siempre había. En Alemania desde más que 100 años tenemos migración. Llegaron gente de Polonia trabajando en las mineras de carbón. En los años 60 llegaron muchos de Portugal trabajando en el campo alemán. Pero ¿cuál es la diferencia entre la migración hace como 30 años y hoy? En aquel tiempo, el trabajador migrante que llegó siempre trabajó bajo una tarifa colectiva que le garantizó un salario del que podía vivir, seguridad social, afiliación a lo de la salud. Hoy en día en Alemania menos del 50% de los trabajadores, hasta de los alemanes, trabajan bajo una tarifa colectiva. Tenemos una precarización del trabajo tremenda. Los que dan trabajo, los empleadores, se niegan en muchos sectores a contratar tarifas colectivas con los sindicatos. Los sindicatos tienen una pérdida de importancia tremenda, ¿no? En Alemania cada año los sindicatos pierden afiliación. Entonces, el gobierno intervino en el 2015 con un salario mínimo. Antes no fue necesario un salario mínimo en Alemania porque más o menos funcionó el juego entre empleadores y sindicatos. Ya no. Hoy en la Unión Europea hablamos de las 5 columnas sociales, ¿no? Y estamos en lucha permanente de recuperar todo lo que se perdió. Yo no creo tanto en el diálogo social en ese sentido, porque no veo los frutos del diálogo. O sea, yo creo que la situación también para el trabajador nacional como para el trabajador migrante se va a mejorar en cuanto recuperamos lo que significa un trabajo digno, protegido por una tarifa colectiva, etc. Eso ya le dije. Si en eso no avancemos, siempre tenemos que luchar con los problemas que nos encontramos. Para mí es la cuestión clave. Lo que me preguntaste tú, no capté bien la pregunta, pero entendí que más o menos sí tenemos el mismo sistema de información. No,
digamos, tan oficialmente, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 3 palabras. ¿Por qué? En Alemania, más bien, solamente por medio de yo la llamo la escandalización, hemos podido forzar, digamos, al gobierno federal o a las instituciones de reaccionar, lo que significa, después de los escándalos en el sector de la carne en Alemania, con los rastros, el gobierno puso en marcha una nueva ley que protege más al trabajador búlgaro-rumano que estaba trabajando en el sector de la carne. Los que quisieron interesarse sabían que las condiciones estaban pésimas, pero te dije, la situación de muchos migrantes es insignificante para la pandemia. Ellos no votan. En Alemania no juegan un rol muy importante. Entonces, la escandalización llevó a que entonces la presión era tan fuerte que el gobierno tenía que reaccionar. Por eso, por ejemplo, puso la línea telefónica a mano de una organización muy cercana del sindicato, y eso ya se nos rindió. Pero sin esto no hubiera pasado. Me gusta, no sé si funciona en Portugal, pero por lo menos hay ideas que me gustan. No más. Já estamos atrasados, e para não atrasar ainda mais o próximo painel, eu não sei se o Yuri quer dizer alguma coisa sobre isso. Então, rápido. Sim, 3 minutos. Rapidamente, 2 minutos. 2 minutos. Eu podia agradecer já as questões. Gostaria muito de comentar a primeira temática, mas também sim concordo que de facto ainda há muito por fazer a nível de imigração. E nós sabemos que os imigrantes, resumindo, procuram sempre melhores condições de vida e seguem o fluxo do mercado. E seguem também, lá está, as responsabilidades que deixaram para trás. Não é? E onde não há trabalho, não chega dinheiro em casa. Não é? E então, onde há trabalho, seguem esse fluxo para o trabalho. Mas claro que há muito que se trabalhar, há muito que se criar condições para que os imigrantes se fixem em Portugal e não se vão embora. Há muitas medidas para, o próprio governo português promove novas medidas para captar não só trabalhadores de base, mas também trabalhadores altamente qualificados. Neste momento há o Tech Visa, que é uma das medidas que acaba por tentar captar trabalhadores dos outros países para ficarem em Portugal. Estudantes do ensino superior podem concluir os seus estudos e ficarem a trabalhar em Portugal. Ou seja, há muitas políticas que podem permitir com que esses imigrantes fixem. Agora, se nós dizemos que se Portugal, a nível europeu, é um país de destino, não é. De eleição para viver, não é. Os países mais atrativos são os países da União Europeia que oferecem muito melhores condições do que Portugal. Pronto, mas nisto é um debate alongado sobre essa temática e que de facto é muito interessante acompanhar. Respondendo à questão do nosso colega sobre se o ACM tem essa divulgação, eu passaria até ao slide dos serviços, mas não temos tempo. Aquilo que eu diria é, de 2004 até ao momento, foram realizados mais de 3 milhões de atendimentos nos centros nacionais. E não digo só que estes números que não ficaram outros 3 milhões por atender. Não é? E se nós formos ver os próprios gabinetes de empregabilidade que em 2001 atenderam, que em 2020 atenderam 10 mil cidadãos, em 2021 atenderam 13 mil cidadãos, em plena pandemia, e realizaram mais de 300 colocações em ofertas de trabalho. Portanto, nós dizemos que estamos a conseguir atingir o público que nos procura. Obviamente, toda essa informação, e o ACM, por ser um instituto público que existe desde 2004, né, e já transita o ACIM, já transita a CIDI e já transita agora atualmente o ACM. E todo o trabalho que o Alto Comissariado para as Migrações tem vindo a desenvolver em matéria de migração, vista envolver toda a sociedade civil. E digo nomeadamente os planos de integração municipal. Há muitas câmaras municipais que atualmente têm planos de integração municipal. São planos desenhados pelas câmaras municipais e pelas outras entidades de promover a integração dos migrantes. Eu diria os planos locais para a comunidade cigana, eu diria o português como língua do acolhimento, que o Alto Comissariado é responsável por desenvolver esses cursos e agora, atualmente, o Ministério que nos tutela, ou tutela que nós temos, promove, fez alteração à lei da aprendizagem do curso de língua portuguesa, facilitando que qualquer entidade possa ter, qualquer empresa pode também desenvolver um curso de língua portuguesa. Esta informação toda é pública. Mas se nós dizemos que os migrantes têm ou não acesso à informação de onde está o Alto Comissariado para as Migrações,
Eu ainda este fim de semana atendi pessoas que disseram-me, não sabia que vocês estavam aqui. É normal, acontece e vai acontecendo. E depois nós dizemos, então passa a palavra. Não é? Passa a palavra. E rapidamente nós sabemos que de um atendimento gera 20, 30 outros atendimentos. Mas também nós podemos fazer chegar aqui a todos essa linha de apoio ao migrante, que é uma linha gratuita e que funciona muito bem, tem mais de 150 idiomas que podem recorrer para a tradução, e de facto tem sido uma mais-valia para todas as entidades, e claro que nós, para além dos folhetos, para além dos sites, para além de toda a informação que existe, claro que ainda há sempre pessoas que não se conseguimos chegar a esse nível divulgativo. E pronto, acho que chegamos ao fim. E vamos então rapidamente dar aqui as nossas ofertas a estes nossos amigos e depois a seguir haverá outro painel. Não sei se há agora uma pausa para café e voltamos daqui a 25 minutos.